Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do quadro Métodos Validados, onde a gente traz métodos que já foram testados, já foram aplicados para as exchanges e também para a Pinnacle, ou seja, os lugares onde você vai poder investir sem ser limitado. Hoje eu não vou trazer um método, mas eu vou trazer a minha planilha de cálculos pessoal que eu uso para fazer todas as minhas análises. Então, é a base do meu trabalho. Eu não vou cobrar nada por essa planilha. Pelo simples fato, quando eu estava começando no investimento esportivo, eu não entendia nada. Eu tinha muita força de vontade, mas eu não entendia absolutamente nada. Eu tive ajuda. E essa ajuda fez com que eu chegasse aonde eu cheguei, inclusive com essa planilha aqui que eu estou falando hoje. Então, não seria justo eu comercializar por essa planilha por causa disso. Foi um legado deixado para mim que eu preciso passar à frente. Ele não faz ideia que eu estou gravando esse vídeo aqui, que estou citando ele aqui, mas eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo também, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, enfim, queiram montar algum projeto, tá? Que é o Jefferson, que é o cara que começou comigo toda essa ideia. A gente projetou junto várias coisas. E enquanto eu estava patinando, ele já tinha uma noção muito maior do investimento esportivo. Ele conseguiu me passar muita coisa. E o cara entende tudo de programação de planilha para o investimento esportivo. Tudo. Que não são, códigos avançados, porque depois você consegue entender, você consegue pegar, né? Hoje em dia, eu consigo montar também uma planilha dessas, porque eu fui copiando e colando, vendo como ele fazia e fui aprendendo a partir disso. E fui mexendo na planilha e adequando da maneira que eu gosto mais, que faz mais sentido para mim. Mas a gente precisa disso quando a gente começa. A gente precisa de alguém que, quando a gente acha que nada dá certo, eu ligava para ele e falava, cara, eu testei 200, 300 métodos aqui, nenhum dá lucro. Ele pegava na minha mão e falava assim, vamos tentar de novo, vamos tentar mais um, vamos ver se funciona dessa vez. Teste isso aqui, teste aquilo ali. E aí veio na ideia, eu falei, olha, talvez se eu tivesse um cálculo para me acelerar o processo que eu tenho, uma planilha que eu só colocasse ali os resultados e basicamente ela me desse a probabilidade daquilo acontecer, talvez eu tivesse mais sucesso. Ele falou, tá bom, eu vou montar isso para você. Em 24 horas ele me entregou essa planilha, que era um pouco mais básica do que está agora, porque, como eu disse, eu fui adicionando coisas, né? Não tinha, por exemplo, margem de erro, que para mim foi um pulo do gato, um divisor de águas. Sem a margem de erro você não valida método, não adianta, não valida. Todo mundo ignora a margem de erro, acha que o método está validado, vai começar a botar dinheiro de verdade e quebra. Então você precisa de margem de erro para que seu método esteja funcionando. E essa planilha já vem com cálculo de margem de erro junto, que eu adicionei depois. Deixo aqui meus agradecimentos ao Jefferson, porque ele foi uma das principais pessoas que realmente me ajudou a começar a crescer, a começar a entender isso no investimento esportivo. E ele nunca me cobrou um centavo. E é por isso que eu falei, ele deixou um legado para mim que eu preciso passar à frente, até porque a ideia dele, como eu concordo também, é que a gente precisa sim do dinheiro para conseguir se manter, a gente precisa do dinheiro para conseguir crescer o projeto cada vez mais, fazer com que alcance mais pessoas, né? É um projeto que lida com o mercado financeiro, de certa forma, não é a bolsa de valores, mas é o mercado financeiro. Mas, cara, quando você encontra soluções como essa aqui, as pessoas não dividem, as pessoas dividem problemas, as pessoas dividem questões. Agora, quando a pessoa ganha na loteria, ela não divide nada com ninguém. E é esse o erro do ser humano que impede que todo mundo possa andar para frente junto. Por isso que eu vou deixar essa planilha disponibilizada no grupo gratuito que eu tenho de exchange, no grupo de não imitantes. Tá aqui na descrição. Não precisa entrar no grupo, basta você entrar lá, baixar a planilha para você e acabou. E qualquer modificação que você queira, não gostei disso na planilha, acho que talvez a gente possa fazer de outra forma, pode ser que funcione melhor, deixa aqui nos comentários ou me chama no meu WhatsApp, que vai estar aqui embaixo também. E aí eu vou mexendo, a gente vai mudando, a gente vai trabalhando para melhorar essa planilha até que fique boa para todo mundo. Para mim já serve, já traz lucratividade da maneira que ela é. Ela não é uma planilha autossuficiente. Você precisa de um histórico de jogos no método que você está tentando, né? Depois que você ter esse histórico, você joga ele ali na planilha e a planilha faz o resto. Eu estava ansioso para que essa hora chegasse e eu sinto que essa hora chegou, né? De eu passar esse pedacinho do meu trabalho à frente, né? Tem muitas outras coisas que eu vou entregar ainda com o tempo. Nem tudo vai ser de graça, como eu falei, a gente precisa de algumas coisas para se manter, para que o trabalho seja valorizado também, mas isso é um legado dele e eu tenho certeza que ele gostaria que eu passasse à frente. Gostaria não, gosta, né? Quer que eu passe à frente, então é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu vou sumir da tela agora, eu vou entrar aqui na planilha para mostrar o que você precisa fazer para que ela te dê ali os cálculos. Beleza? Vamos lá. Gente, então, essa aba aqui é a aba de registro jogos. A gente vai ter 3 abas nessa planilha, que é registro jogos, cota e geral. Confuso, parece confuso, mas eu vou explicar cada coisa aqui, tá bom? Isso aqui, desde o total até o final, você não precisa olhar, isso aqui é tudo código. Onde você vai mexer? Você vai mexer aqui,
caso você esteja utilizando um jogo ao vivo, e você vai mexer aqui. Se você estiver usando pré-live, você só mexe nesses aqui e aqui você deixa como 0 a 0. Por quê? Eu tenho um método, que é o meu método principal de jogos ao vivo, né, que inclusive já está com esses dados aqui todos, são 519 jogos, desses jogos parecidos com o que eu peguei mais cedo. Tá? Eu vou falar sobre esse jogo ainda mais para frente. Meu método principal é assim, eu pego o jogo no intervalo, vejo qual está o placar dele, vejo quais são os filtros ali, tem vários filtros que eu aplico, e qual placar acaba no final do jogo. Essa é a base de dados que eu tenho principal. Já está com 20 mil jogos, mais ou menos. Mas eu vou gravar aí um vídeo falando sobre a minha base de dados. Então, assim, você pode pegar para uma base de jogos ao vivo, que aí você coloca, não necessariamente precisa ser no HT, tá? Isso aqui, você pode usar isso se você quiser. Você muda aqui, ó, para 15 minutos. Eu quero o jogo, quando com 15 minutos do primeiro tempo, qual é o placar dele? E digamos que eu estou entrando no over HT. Eu entro aqui por um HT. Então, aqui vai ser o placar. Quanto terminou esse jogo no primeiro tempo, na sua base de dados, e quanto estava aos 15 minutos. Se eu quero um over 1,5, e tá, o jogo está 1 a 0, vai ser assim. Se eu quero um over 1,5 e o jogo está 0 a 1, eu vou botar assim. Você vê que cada coisa que eu mexo aqui altera todos os outros aqui, né? Porque é tudo baseado nas contas que a gente vai ver ali na frente. Então, tudo isso aqui pode ser alterado. O que significa isso? H e A, home e away, casa e o placar de fora. Gols marcados e gols sofridos aqui no caso de MGS, né? Mas também é a mesma coisa, o placar do time da casa e o placar do time de fora. Então, o jogo desse primeiro jogo aqui terminou 0 a 0, esse outro 1 a 0, esse aqui foi 3 a 0, 0 a 0, 1 a 0, enfim. E aí tem todo um cálculo baseado nisso. Como eu disse, se for para pré-live, é só você ignorar isso aqui e deixar como 0 a 0. E aqui você monta quais placares tiveram no final do jogo, de acordo com esse método que você quiser. Se for no live, você pode alterar, não importa o minuto do jogo, não importa nada. Às vezes as pessoas gostam de pegar mercado que não tem nas exchanges, só em caso de aposta. Mas a pessoa gosta de entrar aos 20 minutos de jogo para sair gol antes dos 60 minutos. Aí o jogo tá 0 a 0 e ela vai colocar aqui na base de dados dela, né, qual era o placar do confronto aos 60 minutos, né, baseado no método que ela tem. Você já tem o seu método e a planilha calcula se o seu método funciona ou não e te dá as melhores oportunidades. Ela acelera muito a sua vida, muito mesmo. E tem todos os artifícios para não calcular embaixo. Ó, você vê que, por exemplo, aqui 520, 521 não tivemos jogos. Tá tudo com 0 aqui e aqui com nada, tá vendo? Então, já vem montadinha certinho para ela calcular exatamente como tem. Recapitulando, aqui o que você vai fazer? Colocar, se for um jogo ao vivo, o placar no momento que você está entrando e o placar que terminou no momento que você gostaria. Aí eu vou para a cota. Aqui, a gente tem odds do back e odds do lay. Parece complicado? Não é nada complicado. O que a gente tem nessa coluna aqui? Aqui a gente tem ó, over 0,5, over 1,5, over 2,5, over 3,5, under 4,5, under 3,5, under 2,5, under 1,5 e under 0,5, né? Seria para o jogo terminar 0 a 0. Handicap asiático, mais um para o time da casa, mais um H, mais meio H, que é a chance dupla para o time da casa. Empate anula aposta, que é handicap 0 para casa. Casa para vencer, nesse caso. E handicap menos um para o time da casa. E o mesmo ao contrário, mais um para fora, chance dupla para o time de fora, empate anula para o time de fora, enfim, vencer e menos um. BTTS sim e BTTS não é ambas marcam, ambas sim ou ambas não, empate. Mas se você quiser testar outras coisas, tipo, ambas marcam e sai mais de 2 gols do jogo, time ganha e mais outro filtro, enfim, você pode ir mudando isso aqui. Você pode, se você entender o código, senão eu aconselho que você me peça que eu faça umas mudanças para você e te mando a planilha com essas modificações, até porque cada um aqui está relacionado justamente aos cálculos que estão aqui. Isso aqui foi eu que preenchi esses números aqui, você não precisa nem ter nada aqui, mas eu vou dizer por que eu preenchi isso aqui. Eu peguei um jogo hoje mais cedo, o jogo estava 0 a 0 no primeiro tempo, eu queria ver qual seria o resultado mais provável no segundo tempo. Era um amistoso entre Coreia do Sul e Tunísia. Eu fui colocando as odds. Aqui você vai botando as odds que a casa te paga. No caso, a Betfair estava me pagando 1,53 para sair um gol pelo menos no jogo. Estava me pagando 3,60 para saírem 2 gols no segundo tempo. Me pagou 12 para sair 3 e me pagou 50 para sair 4 gols no jogo. Pasmem, se eu tivesse entrado no 50, tinha me dado muito bem que saíram 4 gols no segundo tempo. Mas não teria valor. Vou explicar como é que funciona cada coisa aqui. Aqui está over 0,5, mas se o jogo tivesse 1 a 0, olha só a mágica. 1 a 0. Mudou tudo. Over 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Aqui o handicap que era mais 1 é handicap 0, menos meio, menos 1, menos 1,5, menos 2. Ou seja, a planilha dança conforme o placar estiver do jogo. A única coluna que você vai preencher aqui é essa aqui. É essa aqui de preencher as odds, tá vendo?
Por que eu não preenchi as outras odds? Só preenchi essas odds do over? Porque eu vi que a tendência era muito mais over do que under, tá? Apesar da gente ter 98% de chance de não saírem 5 gols nessa partida e ter até um lado melhor pro under, você vai ver que o pagamento estava bom pro over. Por quê? Olha só. Para sair mais um gol, estava me pagando 1,53. Essa coluna E aqui, ela diz quanto deveria estar me pagando. Para ser justo, de acordo com os dados que eu tenho, a casa deveria me pagar 1,41, não 1,53. Ou seja, isso aqui estava acima, tá vendo? Esse 1,53 estava acima. O over 1,5, o certo era eles me pagarem 3,06. Eles me pagaram 3,60. O 3,5 era 7, me pagaram 12. O 2,5, né? E o 3,5 era 25,85, me pagaram 50. Se eu percebo que já existe um valor aqui nesse mercado, eu não vou descendo para os outros. Eu ignoro os outros. Eu paro onde tem valor. Para mim, já faço entrada, porque eu não faço 2 entradas no mesmo jogo, eu faço uma só. Então, escolho a melhor entrada. Qual eu decidiria aqui? O over é FT, o over 1,5, o over 2,5, o over 3,5? Eu decido de acordo com o que me paga mais, e você vai entender no geral aqui depois. Como eu trabalho, você pode trabalhar do seu jeito, você pode decidir a maneira que você quiser. Você podia ter feito 1% aqui, 0,5% aqui, 0,25% aqui, 0,12,5% embaixo, porque todos estavam acima. Só que existe o fator da margem de erro, eu vou chegar lá depois. Então você só preenche aqui. O que é a coluna C? Isso aqui é a comissão. E a comissão está sendo calculada com 3,25% porque eu uso bolsa de aposta. Se eu estivesse usando a Betfair, eu calcularia com 6%. Mas eu não estou. Estou usando bolsa de aposta, eu calculo com 3,25. Eu vou adicionar, antes até de compartilhar essa planilha, eu vou adicionar uma aba só para comissão, que aí você vai poder botar a comissão que você quiser. Até sem comissão para ser zero aqui, por exemplo. A coluna que entra para o cálculo na parte de geral aqui, é essa aqui, essa C aqui. Essa aqui é só para você preencher. Então, o 3,60, eu ganhei, na verdade, o equivalente a 3,52, não a 3,60, porque descontou o 3,25 daqui. Como o meu 50 aqui, também, se eu tivesse entrado, seria 48 e 41 a odd, não 50, porque está descontando. Coluna D. O que é a coluna D? É a taxa de acerto. Pegando toda essa coluna aqui, olha, quantos jogos saíram pelo menos um gol no segundo tempo? 70,79% dos jogos saíram pelo menos um gol no segundo tempo. E aqui, ó, todas as porcentagens de ocorrência, de acerto desse determinado valor. Então, tinha 98%, quase 99% de chance de não sair 5 gols nesse segundo tempo. Ou seja, a odd mínima que eu deveria ter é essa aqui, de 1,011,742. Como não tem essa odd aqui maluca, você entraria numa odd de 1,02 pelo menos. Não entraria na odd 1,01. E aí aqui que me diz isso, entendeu? Quanto deveria estar sendo pago, baseado justamente na ocorrência, que é isso aqui. E aí você sempre compara essa coluna aqui, a C, com a E. Que é quanto está me pagando, quanto deveria me pagar. Quanto está me pagando, quanto deveria me pagar. E aí a gente vai para o lay. O lay é o contrário, né? O lay, eu só botei correct score aqui, porque tem muita gente que gosta de trabalhar o lay, o correct score. Eu gosto também, né? Eu sou suspeito de falar disso. Eu gosto muito desse aqui, ó, do 0 a 2, que é o que menos sai, né, principalmente jogos de zebra. Já falei sobre esse método em outro vídeo. Não é meu esse método, mas eu tive 0 ocorrências de um jogo acabando 3 a 2 para o time de fora. 0 ocorrências de um jogo acabando 3 a 3 e 0 ocorrências para qualquer empate, que é 4 a 4, 5 a 5, 6 a 6. G casa significa goleada do time da casa. G fora significa goleada do time de fora, que é aquele mercadinho ali de qualquer resultado para o time da casa ou qualquer resultado para o time de fora. Ao mesmo tempo, o placar que mais saiu, olha só, foi 1 a 0, que teve 24% desses jogos terminaram em 1 a 0. Eu estou olhando para o lay, então o cálculo vai ser ao contrário, olha só. Aqui é a taxa de ocorrência, aqui é a odd do back mínima que eu deveria ter. Odd do back, não do lay. Por que então que você bota aqui a odd do lay? Porque é o seguinte, vamos lá. Digamos que o 0 a 1 estivesse me pagando 12. No lay 12, nesse caso aqui. Olha a mágica acontecendo. Lay 12, né, a odd 12 do lay, equivale a uma odd de 1,0909090909 do back. Então, o 12 equivale a isso aqui, 1,09. Como um 100 equivale a 1,01, um 50 equivale a 1,02, um 12 equivale a 1,09. A odd do back é equivalente a essa. A odd desse lay sem a comissão é essa aqui, ó, 1,088. Você desconta a comissão dessa odd aqui, que seria do back, e ela vira esse 1,088. Se tivesse 12, o lay teria valor? Não, porque o mínimo que eu deveria ter é uma odd back 1,15. Para ter valor, isso aqui teria que estar quanto? 5. Se a odd para o lay do 0 a 1 desse jogo fosse 5, eu teria valor, porque eu teria 1,24 aqui me pagando
onde eu deveria ter um mínimo de 1,15, 1,16, né, no caso. A sua comparação aqui é o quê? É a mesma coisa que a outra coluna. A diferença é que você preenche só essa aqui. Essa aqui calcula para você qual é a odd correspondente do back. Essa aqui calcula para você qual é a sua odd sem a comissão do back. E essa aqui quanto deveria te pagar. Mesma coisa. Olha para J, olha para L. Olha para J, olha para L. Tá me pagando mais do que deveria? Opa, tem valor. Tá me pagando menos? Não tem valor. Qual a única coisa que você vai preencher? Você vai preencher no back a coluna B e você vai preencher no lay a coluna H. Só. E você vai olhar para qual? Você vai comparar a C com a E e você vai comparar a J com a L. Você precisa ficar comparando para saber o que tem valor, o que tem mais valor? Não. A planilha faz esse cálculo para você também. Por que eu comparo? Porque olha aqui, se eu vejo que essa odd aqui está inferior que a outra, eu nem vou olhar se tem valor, porque eu já sei que não tem. Agora, se eu vejo aqui uma odd que está superior, eu vou conferir para ver se tem valor. Vamos para geral agora? Olha só. Aqui a gente tem os mesmos mercados que tem ali na cota, tá vendo? Estou me referindo a todos eles. A ocorrência deles, a mesma forma que tem na cota. Então, ó, mesmo 70,79% que tem aqui, para sair gol no segundo tempo, tem aqui também. Só que aqui me diz exatamente que em 517 jogos, a gente teve 366 acertos. Que em 517 jogos, 169 saíram pelo menos 2 gols. Que 20 deles saíram pelo menos 4 gols no segundo tempo. O que você vai preencher aqui? Nada. Aqui você só vai olhar e vai ver se tem valor. Só. Você vai reparar que existem mercados que a gente tem menos amostragem. Olha só. O handicap asiático mais 1, handicap asiático 0, o menos 1 tem uma amostragem menor. Não tem os mesmos 517. Por quê? Porque a fundo de cálculo a gente precisa descontar os jogos que empataram. Na verdade, existe sim 517 jogos aqui, mas para dar esse cálculo aqui, olha só, o handicap mais 1 para a Coreia do Sul tinha 94% de chance de dar certo, eu precisei descontar os jogos e os times que estariam no mesmo filtro da Coreia perderam de 1 de diferença. Por isso que a gente tem uma amostragem menor. Da mesma forma, o handicap asiático 0, olha só, tem bem menos jogos que terminaram empatados. Os jogos que terminaram empatados, a gente desconta todos eles. Tinha 64% de chance do empate anula para a Coreia. Isso significa que tinha valor? Não, tudo ia variar, ó. Enquanto deveria ser a odd aqui, ó, deveria ser 1,54. Abaixo disso não tinha valor para mim. Aí agora a gente vai entrar nessa planilha, nessa coluna E aqui. Esta coluna E é a coluna que importa daqui. Você vê que está tudo com valor aqui. Por quê? Porque não está preenchido. Ó. Tudo que está preenchido ou está em branco ou tem um valor aqui. Um Mzinho aqui, tá? O que é este M? O que é o em branco? O que é o valor? Valor eu já expliquei, é quando eu não preenchi. Se eu tivesse tudo preenchido, ó, botar tudo odd 5, tá? A mágica acontece aqui, tá vendo? Não tem nenhum valor. O que é a exclamação, o que é o M e o que é o em branco, tá? É aqui que mora realmente o negócio. Vou tirar isso aqui, peraí. Aqui é como eu analisei o jogo da Coreia. Tem um M aqui pro lei também, porque tinha valor naquele M ali, naquele lei. Mas repara que eu falei para você que estava me pagando 1,53 para sair gol no segundo tempo e o certo era que me pagasse 1,41. Mesmo assim, não acendeu o M do over FT. Não acendeu o M. Por que não acendeu o M? Pá, aqui tá a resposta. Margem de erro. A margem de erro ela é calculada baseada no número de entradas que você tem. Quanto maior a sua amostragem, menor a sua margem de erro. Quanto menor a sua amostragem, maior a sua margem de erro. E a margem de erro ela desconta aqui. Ó. A margem de erro ela faz com que eu não tenha 70%, mas eu tenha 68,1% de chance segura disso acontecer. Ou seja, que com as variações que podem vir em decorrência de novos jogos, eu não quebre e o meu método continue funcionando. Isso aqui é que me dá a certeza se o método funciona ou não. É a margem de erro que desconta disso aqui. Então, se isto aqui acender, mesmo com a margem de erro, é porque tem valor. Se isso aqui acendeu no seu método, é porque ele descontou a margem de erro e tem valor. Cara, você encontrou um método com valor. Aqui era para me dar valor? Era. Se eu tivesse uma margem de erro menor, isso aqui me daria valor, olha só. Se eu não tivesse margem de erro, acendeu, viu? Acende tudo aqui. Tudo. Mas com a margem de erro não acende. Por isso é importante a margem de erro. Você tem que calcular o que tem valor e o que não tem, tá bom? O que é o M e o que é aquela exclamação que apareceu aqui? Vamos tirar a margem de erro só para mostrar a exclamação. O branco que estava ali significa que você não faça essa entrada. Porque
Pode ser que não tenha valor, você não tem a certeza de que aquilo tem valor. Não faz a entrada. M significa que é um valor na média. É uma entrada com lucro que vai te trazer um retorno de lucro médio a longo prazo. O que eu considero médio? Se acender o amarelo para você que no longo prazo isso aqui vai te dar um ROI superior a 3%, mas inferior a 30%. Se acender o verde para você, é porque no longo prazo isso aqui vai te dar um ROI superior a 30%. Vou voltar aqui. Eu falei para você que eu peguei um over 1,5 no segundo tempo da Coreia do Sul. Eu peguei este mercado aqui, esse Mzinho aqui. E, cara, odd 3,60. Eu tive um baita lucro nesse jogo. Eu não preciso esperar aparecer o verde para fazer a entrada. Se eu tiver que decidir, olha só, vamos lá. Se não tivesse margem de erro. Se eu tivesse que decidir entre fazer esse over 1,5 ou fazer esse over 2,5 ou 3,5, eu entraria nesses dois aqui, porque eles estão me pagando muito melhor. Tanto que saíram 4 gols no segundo tempo. Esse verde aqui estaria lindo. Odd 50, mas 3% de chance só de acontecer, tá? Deixando bem claro isso, que foi uma coisa assim difícil de acontecer. A Coreia do Sul surtou no segundo tempo. Se eu tiver que decidir entre esse e esse, eu vou com certeza pro verde, com certeza. Por isso que ele existe, tá? Mas aqui, o que eu escolheria? Over 1,5 ou over 2,5? Eu escolhi over 1,5. Por quê? Porque se os dois estão me dando retorno médio no longo prazo, eu vou para a segurança. O que é mais fácil de sair? 32% ou 12%? Tá, saiu 12%. Eu teria ganhado uma odd? 12%. Teria ganhado uma odd que equivale a 11,64 sem a comissão, né? Mas o que é mais seguro é isso aqui, ó. É isso aqui. Nesse jogo deu certo. Em outro poderia ter sido só 2-0 para a Coreia. E eu teria ganhado uma odd 3,60 do mesmo jeito. Poderia ter sido 1-1 o jogo. Poderia ter sido 2-0 para a Tunísia. Não importa. O que eu estou falando é que, assim, tinha 32% de chance disso acontecer. O justo era que eles me pagassem 3,06. Me deram 3,60. Eu fui pela segurança. Por quê? Porque eu trabalho numa consultoria, cara. Eu não invisto só para mim, eu invisto para os outros. Eu não vou investir para os outros em algo que é mais arriscado, se eu tenho valor em algo que é mais seguro. É bem simples, é isso. Agora não, se eu não tivesse margem de erro, cara, eu meteria aqui, não meteria a odd 50 não, porque também iria para o mais seguro, meteria a odd 12 aqui, teria dado green. Se eu tivesse uma amostragem de 1.500 jogos, isso aqui acenderia, mas eu não tenho, então eu fui para segurança, né? É isso. No final das contas, o que você vai fazer? Colocar aqui o placar que está no primeiro tempo. Se você estiver entrando no pré-live, deixa 0-0. Aqui o placar que terminou o jogo, ou o respectivo que você quiser entrar. Aqui você vai preencher com as odds que estão sendo pagas para você. Se você estiver entrando com casa de aposta, isso aqui, ó, é comissão zero. Comissão zero, não vai ter comissão para você. Por isso que eu vou adicionar aqui um negócio de comissão específico para você botar, porque você pode estar trabalhando seu método em casa de aposta. O mesmo se aplica ao lei, você bota a odds do lei. Caso de aposta não tem lei, você ignora isso aqui, se você não for trabalhar com isso, tá? Eu espero de verdade que você possa fazer bom uso com isso aqui. Eu espero de verdade que isso te ajude. Isso aqui é um divisor de águas para mim. Cara, foi o que fez realmente eu ver se o método funcionava ou não e eu abandonar métodos ruins para ficar com os bons. Eu tô passando para frente. Cara, faz bom uso disso. Pelo amor de Deus, faz bom uso disso e ganha dinheiro com isso aqui. Ganha dinheiro com isso aqui, tá? O link dessa planilha tá no meu grupo gratuito das não limitantes, que é exatamente onde eu analiso com minha base de dados, eu mando essa entrada, como eu mandei essa entrada da Coreia do Sul lá. Se você for lá catar no grupo, você vai achar esse jogo da Coreia do Sul, esse over 1,5, esse green que a gente pegou, tá? Não eu sozinho, a gente pegou. Foi com essa planilha de cálculo, com a minha base de dados, que eu não mostrei aqui ainda, né? Vou mostrar num outro vídeo, mas com a minha planilha de cálculos, beleza? Qualquer dúvida, tem meu WhatsApp na descrição, pode deixar aqui nos comentários. Eu prefiro até que você deixe aqui nos comentários do YouTube, porque levanta o vídeo e alcança mais gente. Isso não foi um método, mas isso aqui foi muito mais do que um método. Então, por isso que está aqui nessa aba de métodos validados. Tá certo? A gente se encontra na próxima semana. Eu vou dar um tiro mais leve. Na próxima semana eu vou trazer um método. Não vou trazer uma bomba, não. Não vou trazer uma bomba dessa, não. Mas eu venho com a base de dados ainda. Gente, obrigado.